uma realidade que atinge homens e mulheres em todo o mundo, todos eles aprisionados no corpo errado. Aquilo que são, aquilo que sentem, não corresponde ao corpo com que nasceram, ao corpo que têm, e por isso fazem questão de mudar. Mudar de sexo, mudar de identidade, mudar de vida. Uma mudança que encontra muitos obstáculos pelo caminho e um deles continua a ser o preconceito. Nós fomos conhecer o caso da Patrícia Ribeiro, nascida e apresentada ao mundo como Nuno. Aos 10, 11 anos foi quando eu de facto já estava na escola, me senti que era diferente porque me sentia como uma menina, como comecei a maquilhar-me, a deixar de comer na escola para vestir as roupas femininas e aí nessa altura eu percebi que de facto que era diferente das outras crianças. Sofri bastante na escola porque nessas idades as crianças são muito cruéis e sofri o chamado bullying psicológico, fui alvo de muita chacota, muita risada e até me colocavam uma alcunha na escola, que era bonecas, devido ao meu gosto e ao meu entusiasmo pelas Barbies, pelos nenucos. A família de facto não compreendia o que se estava a passar. Chegou ao ponto de confundir, portanto, o meu processo e toda esta situação com a homossexualidade, que são coisas completamente distintas. Obviamente que para os meus pais foi um choque, nomeadamente para a minha mãe. Levou-me a vários psicólogos, que foi a forma mais adequada que a família achou para tentar perceber o que se estava a passar comigo. Esta situação arrastou-se durante muitos anos. Este ano faz precisamente 6 anos que eu fiz a cirurgia de reatribuição de sexo. Sinto uma mulher liberta. Acho que a cirurgia mudou a minha vida a todos os níveis, não só a nível profissional, mas como a nível pessoal, porque eu era uma pessoa amargurada, era uma pessoa infeliz, era uma pessoa sem vida, digamos assim. Desde criança, o único refúgio que eu tinha, que é de salientar, sempre foi a música. Para mim, a maior felicidade foi, de facto, poder regressar ao que ao que eu sempre gostei de fazer desde criança e que foi o meu refúgio na plenitude de mulher. O Nuno Ribeiro, de facto, nunca existiu e já ficou esquecido e acho que ficou enterrado. Comigo está aqui a Patrícia. Foi, Patrícia, difícil para quem estava à sua volta encarar que havia algo diferente em si? Foi difícil para mim e hoje, com 32 anos, vejo as coisas de uma outra forma e sei que também foi muito complicado para a minha família, porque de facto os pais, quando dão educação aos filhos, para um rapaz ou para uma rapariga, com os parâmetros normais da sociedade. E hoje eu compreendo que para a minha família, há há 20 anos atrás, era muito complicado lidar com esta situação. E porquê? Porque havia pouca informação ou quase nenhuma. Praticamente não se falava de transexualidade, não se falava. Nem a Patrícia conhecia nenhum caso, Não, nada de ninguém. não. Eu sabia sim que sentia, como foi dito na peça, desde muito cedo que era uma criança diferente. Sentia-me uma menina, mas de facto naquela altura não havia casos, não havia com quem poder trocar informações, porque a informação era nula há 20 anos Patrícia, atrás. e dizia, ou chegou a dizer a alguém, eu sou uma rapariga, eu sou uma menina, ou Sim. não era assim que se manifestava? Sim, porque por acaso na peça não abordei isso, mas eu em criança, entre os 11 e os 15 anos, eu tive muitos namoricos de criança que os rapazes pensavam que eu era uma menina. Eu intitulava-me como Maria Rapaz, portanto,
eu, mesmo interiormente, desde muito cedo, que me sentia que era mesmo uma menina. E diz que o Nuno já ficou num passado, nunca mais atormentou este Nuno. Eu penso que nestes casos de perturbação de identidade de género, no meu caso pessoal, eu acho que nunca existiu, porque quem prevaleceu foi a Patrícia, de facto. E porque eu senti-me sempre uma mulher, sempre. Portanto, eu acho que fez parte portanto, de um processo de vida para renascer a Patrícia, mas de facto nunca existiu. Por isso é que eu de facto digo que está enterrado. Mas chegou a mentir sobre aquilo que sentia para se sentir mais protegida? Sim. Houve momentos em que teve medo de assumir quem se sentia ser? Foi a questão da família. Fui uma criança, portanto, oriunda de pais divorciados, e as crianças, quando os pais se divorciam muito cedo, acaba sempre por haver algumas mazelas. E eu fiquei desde muito cedo com a minha mãe. E depois, quando a minha mãe se voltou a casar, quando perceberam que havia algo que estava errado, tanto a minha mãe como a minha avó levaram-me a vários psicólogos para tentar perceber o que é que se estava a passar. E eu, de facto, senti medo, porque tinha medo de ser castigada pela minha mãe, de levar a tareias, de ficar de castigo. Então chegava aos psicólogos e negava sempre tudo. Havia, portanto, uma expectativa por parte da sua família materna, neste caso, que a levava de que um trabalho a nível psicológico lhe mudasse a sua cabeça. Sim. E gastaram bastante dinheiro em psicólogos. Eu cheguei a ir até para Viseu, ser seguida por psicólogos, mas eu contrariava sempre tudo quando lá chegava. Chegou a fazer tratamentos com algum risco, com essa vontade tanto que tinha de chegar com este processo ao fim? Infelizmente, fiz algumas loucuras na minha vida, e hoje aconselho às pessoas que estão a passar por um processo de transição a não fazê-lo. A entregar-se só nos médicos, nas capacidades Acho da que as medicina. pessoas devem fazê-lo, devem ser seguidas não só por psicólogos e psiquiatras, fazer o tratamento hormonal correto e não fazer as chamadas loucuras como eu fiz. Portanto, entupi-me, digamos assim, de hormonas, fiz aplicações de silicone industrial, tanto no rosto como no corpo, o que é gravíssimo. Cheguei recentemente do Brasil e foi no Brasil um especialista, que é o Dr. Luís Paulo, que me conseguiu retirar essas substâncias do rosto e do corpo, e hoje, com 32 anos, sinto-me renovada e foi, de facto, uma cirurgia que eu estive à beira da morte e serviu-me de lição. E acho que o meu testemunho serve também para essas pessoas que estão na mesma situação não cometerem as loucuras que eu cometi. Porque compreendo melhor do que ninguém o que é passar por este processo, que é um processo que, para quem está de fora, é difícil de imaginar em todas as vertentes, porque até há uma questão que a Patrícia frisa muito, que é a da identidade, do documento de identidade. Todo este processo de transformação aconteceu sempre com o seu cartão, o seu bilhete de identidade como Nuno e não como Patrícia. Quando havia muita gente a olhar para si e a tratá-la por Patrícia, ainda era o Nuno. Eu fui pioneira, de facto, nessa situação, porque, aliás, fui a primeira pessoa em Portugal a mudar a identidade. Sofri muito, porquê? Porque a minha cirurgia foi comparticipada pelo Estado em 2008 e eu, quando fiz a cirurgia, pensei que a minha felicidade tinha sido alcançada, mas deparei-me com um novo problema, o problema da identidade. Eu fui obrigada a colocar uma ação contra o próprio Estado que tinha-me comparticipado a cirurgia. Falava-se pouco ou nada sobre a lei de identidade de género
E eu tive praticamente 2 anos e meio a viver na plenitude de mulher e a viver com uma identidade masculina. Foi frustrante, passei por situações humilhantes em hospitais, no Aliás, numa simples aeroporto. consulta em que chamavam o Nuno Ribeiro, levantava-se a E eu Patrícia, não é? tinha que às vezes esperar que alguém entrasse primeiro para explicar a situação. E às vezes acabava por ouvir, eu não chamei a senhora, chamei o senhor. E eu ter que acabar de dizer, olha, infelizmente essa pessoa sou eu. E foi muito doloroso. E o que é que acontece? Passado 2 anos e meio, quando vou para ir a tribunal, portanto, para a audiência, a lei de identidade de género tinha acabado de ser aprovada uma semana antes. Patrícia, a nível da sua intimidade, das suas relações afetivas, também esbarrou com o preconceito? Isso, graças a Deus, não. Eu sou uma pessoa muito sentimental, sou uma pessoa que vive muito o amor. Eu sou muito sensível, eu sofri muito com este processo. Eu sou uma pessoa que choro com facilidade e apaixono-me também com facilidade, porque tenho fragilidades. E tive poucos namorados na minha vida e tive sorte, porque as poucas pessoas que passaram na minha vida aceitaram-me conforme sou e conforme o processo que passei. E o processo foi contar já depois de estar iniciado um relacionamento, uma atração, ou sabiam já porque... Eu contei desde o início porque acho que as pessoas devem saber da realidade por mim próprio e não vir a saber pela boca do outrem. E eu sempre fiz questão de, logo de início, contar a situação. Em alguns dos casos dos meus últimos relacionamentos também não foi necessário fazê-lo porque a minha história já é muito conhecida e também já me conheciam publicamente. Até porque tem Foi um percurso também na música, que é exato, exato. uma das grandes alegrias e dos grandes entusiasmos da sua vida. Não tem dúvida nenhuma em afirmar que depois de todos estes obstáculos que foi ultrapassando, hoje é muito mais feliz e muito mais forte também. Sou muito mais feliz porque tenho a identidade, como a Conceição refere muito bem. Estou totalmente na plenitude de mulher e voltei a fazer o que eu sempre sonhei e que eu sempre me fascinei desde criança, que é de facto cantar. E eu, quando estou em frente a uma câmara, estar aqui sentada, não estando a cantar, mas estar a ser vista por milhares de pessoas que me seguem, não só em Portugal como no estrangeiro, que me seguem pelo Facebook, eu sei que lentamente e progressivamente fui ganhando, digamos assim, o meu público, os meus fãs e o respeito pelas pessoas que me seguem. E eu tenho um certo cuidado nas minhas entrevistas e nas minhas atuações, tento sempre aperfeiçoar para não desiludir as pessoas que me seguem e que me admiram e que me apoiam. E eu vejo sempre, diariamente, com muita atenção, as mensagens que recebo no Facebook, os comentários, e tento, às vezes, que é impossível responder a toda a gente, mas dar uma palavrinha a essas pessoas. Isso faz parte também da responsabilidade que sente, porque sabe que também pode servir de referência a outras pessoas e, portanto, tem esse cuidado E sou também. contatada também por muitas pessoas que me pedem ajuda, que estão perdidas, que estão ainda, digamos assim, dentro do armário. Que precisam também de uma palavra de alguém que sabe muito bem o que elas Completamente. o E que elas eu estão a passar. sinto-me feliz por essas pessoas me contatarem, porque é Patrícia, positivo. o seu caso, enfim, foi pioneiro também em algumas situações, conforme a Patrícia estava a contar, mas o caso da Patrícia não é o único. E o contrário, se é que posso... Esta questão que se coloca. Já falou disso com os médicos? Já falou disso com a sua família? Conceição, já falei disso, inclusive com o meu namorado, e achei muito interessante o testemunho da Vanessa e fiquei um bocadinho sensibilizada porque acho que é de muita coragem alguém dar a cara e o meu namorado é uma pessoa que publicamente também já assumi que está preso e eu mando-lhe um grande beijinho porque eu sei que ele está numa fase menos positiva da vida dele e enfrentou também o preconceito dentro da prisão e enfrenta diariamente para lutar pela relação que tem junto de mim. E era de facto um sonho nosso, tanto meu como dele, adotarmos 2 crianças, um rapaz e uma rapariga. Já falei sobre essa possibilidade também
com alguns médicos, porque sei que a medicina ainda não está avançada a esse nível, mas eu tenho um espírito maternal muito grande dentro de mim e, de facto, era um dos sonhos. Doutor, esta questão é-lhe colocada nas consultas, porque